Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, verso 9, que diz: Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Bom, queridos, aqui o apóstolo João continua, o tema que ele tem abordado nos últimos versículos. Ele começou no verso 7 dizendo que há muitos enganadores mundo afora. Muitos mesmos enganadores. E no verso seguinte ele disse, avisando a todos nós, queridos, que nós temos que ter cuidado. Se há tantos enganadores, tantas pessoas passando-se por servos de Cristo, por ministros do Evangelho, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado para não sermos enganados e levados para um ensino falso. E nesse verso de hoje ele diz que, olha a importância do que ele está dizendo, que quem não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Essa pessoa, queridos, não tem Deus. É por isso que você não precisa ter qualquer medo dessa pessoa ou do que ela venha te amaldiçoar ou do ensino dela, se ela fazer algum tipo de apelo escandaloso para seguir. Não, queridos, não precisa ter medo dessa pessoa porque ela não tem Deus. Se ela vai além do ensino de Cristo, essa pessoa sequer tem Deus. Veja, não é que é uma pessoa levemente enganada, uma pessoa que, enfim, ela tem Deus, mas tem leves enganos. Não, queridos, ela não tem Deus. Porque se ela tem Deus, o temor de Deus, o Espírito Santo, Deus de alguma forma mostra àquela pessoa onde é que ela está em erro, que não é esse o caminho. Claro que nós estamos falando aqui, queridos, de desvios grandes. Porque todos nós, todo ser humano, todo líder de uma igreja, claro que tem. Não tem uma doutrina perfeita, tem as suas falhas, eu tenho as minhas falhas e a gente procura crescer a cada dia. Então, é claro que pequenas falhas, pequenos erros, ou uma coisa aqui ou uma coisa ali, tudo bem. Agora a questão é, se a pessoa tira todo o foco da vida espiritual, o foco do que o Evangelho ensina, tira Jesus Cristo do centro e ensina um Evangelho diferente, ensina um evangelho materialista, um evangelho capitalista, ou qualquer tipo, porque há inúmeras heresias já foram produzidas na história da igreja. Se for algo tão tortuoso que nem se pode mais chamar de evangelho, essa pessoa não tem Deus. Porque, queridos, quem tem Deus, Deus de alguma forma ensina aquela pessoa, move o coração daquela pessoa para que ela perceba o engano dela. Deus não deixa as pessoas, os que são dele, ele não deixa que essas pessoas vivam nesse engano. Então que a gente não tema essas pessoas e a gente cuide, queridos, de nós mesmos, para que a gente nunca vá além do ensino de Cristo. Nunca procure acrescentar algo ao ensino de Cristo ou retirar algo do ensino de Cristo. E a base, queridos, é Cristo. Veja como Jesus andava, o que ele pregava, qual que era o centro da preocupação dele quando ele pregava. Ele pregava arrependimento, ele pregava o reino de Deus, ele pregava que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir ao dinheiro e a Deus. Ele pregava a mansidão, pregava que devemos amar as pessoas, inclusive os inimigos. Pregava a bondade de Deus e o quanto devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Enfim, tudo isso é evangelho, queridos. O que for diferente disso, o que passar disso, provém do maligno, não vem de Deus. Então, queridos, muito cuidado quando vocês ouvirem falar de um novo ensino, um novo mover, um novo isso, um novo aquilo. Tudo que é novo, queridos, aqui até pelo nosso verso, aqui é ir além dele. Além do ensino de Cristo, não busque coisas novas, busque as coisas que estão na palavra de Deus, aquilo que sempre foi ensinado ao longo da história da igreja. Se for algum ensino novo, você acha que depois de 2000 anos de pregação das Escrituras, de ensino do Evangelho,
alguém vai conseguir descobrir algo novo que o Espírito Santo reservou apenas para nós hoje? Não, meus amados, o ensino de Cristo é sempre o mesmo. Nós estamos no fundamento dos apóstolos, onde a pedra angular é Jesus Cristo. É aquilo mesmo que sempre foi ensinado desde o princípio, que é o amor, que é a pregação da palavra. Coisas novas, queridos, 99,9% das vezes é falso, é ensino torto, é algo que você não deve seguir. Queridos, nós temos tanta coisa para aprender no Evangelho, por que as pessoas procuram coisas novas? Será que Deus não basta? Será que o Evangelho não basta? Será que aquilo que Jesus ensinou não basta? Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. A palavra de Cristo é o que ele falou, o que ele ensinou. É ela que nós precisamos, queridos. É ela que vai nos levar à estatura de varão perfeito. Jesus dizia: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. É a palavra de Jesus. Ele dizia para nós, queridos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, queridos. Qualquer outro caminho é caminho sem Deus. Qualquer outra verdade que não tenha Jesus, que não seja baseada em Jesus, é uma verdade que não tem Deus e a vida está nele. Esse é um versículo importante, queridos, para citarmos aqui. Está lá em Gálatas capítulo 1, no verso 8. O apóstolo Paulo diz com toda a ousadia, queridos. Veja o que o apóstolo Paulo diz, está em Gálatas 1, verso 8. Ainda que nós, os apóstolos, vejam só, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que vocês ouviram, que seja amaldiçoado. E ele ainda repete, como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, queridos, não sou eu que estou dizendo isso, é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Quem ensina um evangelho diferente do evangelho de Cristo, essa pessoa é uma pessoa que Deus não vê com bons olhos. Essa pessoa está amaldiçoada, essa pessoa não tem Deus. O Evangelho de Cristo, queridos, ele não tem origem humana. Ele veio dos céus. Ele foi revelado pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo para todos nós. O que passar disso, queridos, qualquer outra coisa que vá além, é coisa de homens, mandamentos de homens, ensinos de homens. E se nós quisermos, queridos, permanecer no ensino de Deus, nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos. Como eu já disse e eu repito, não podemos dar crédito a tudo que é dito. Pelo contrário, nós temos que examinar, temos que analisar, verificar, sempre vigilantes, sempre cuidadosos com o que ouvimos. Porque nós sabemos, e foi assim ao longo de toda a história da igreja, e Jesus nos advertiu que haveria lobos vestidos em trajes de cordeiro para nos enganar. Então a gente precisa ter cuidado, queridos. E conhecer as Escrituras, porque a forma de você discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus é se permanece no ensino de Cristo. E como você vai filtrar se você não conhecer o ensino de Cristo? O ensino de Cristo que está escrito lá nos Evangelhos. É você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João, Apocalipse, enfim, todos os livros do Novo Testamento. Você precisa ler, queridos, isso, porque é a única forma de você discernir. E por favor, queridos, não caiam naquela de, não, mas essa pessoa, ela está ensinando isso, mas está citando um versículo bíblico. Sim, queridos, mas em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás, o próprio diabo citou um versículo bíblico
para enganar Jesus. Ele citou, e nem foi um versículo obscuro da Bíblia. Ele citou o Salmo 91. Ele citou o Salmo 91 e diz para Jesus: olha, Jesus, salta aqui de cima do templo, porque está escrito lá na Bíblia, que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardarem. Então você pode se jogar daqui de cima que um anjo vai te segurar. Veja a distorção do ensino. Ele pega um versículo bíblico lindo do Salmo 91 e fala para Jesus: agora joga aqui de cima, praticamente querendo que Jesus se matasse. Mas Jesus diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não basta citar um versículo, você tem que conhecer todo o contexto, todas as escrituras, para que se alguém citar um versículo fora de contexto, um versículo com interpretação totalmente incorreta, você possa responder: mas também está escrito. Também está escrito. E você vai conhecer isso, querido, se você ler as Escrituras. E veja, eu não estou falando para você apenas me acompanhar aqui, por favor, faça isso. Mas tenha o seu momento de leitura da Bíblia, você e Deus. Porque eu também poderia ser uma pessoa falsa. E você, mas você está lendo versículos bíblicos? Sim, mas você tem que saber o que também está escrito. Isso é algo que você precisa fazer. Leia as Escrituras. É só assim, queridos, que você vai ser liberto de todo e qualquer engano. Tenha o seu tempo com Deus, tenha o seu tempo de leitura e que a palavra de Deus vá produzindo vida em ti, vai te conduzindo, vai te enriquecendo e te fazendo uma pessoa mais conhecedora do ensino de Cristo. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.